Olá, boa noite, boa madrugada, bom dia. Não sei o horário que vocês vão ver esse vídeo, né? É bom sempre falar isso. No último vídeo nós gravamos até a questão 1, né? Já foi gravado até a 50. Hoje nós vamos resolver a partir da 51 e espero que eu consiga finalizar. Conforme vocês já sabem, a prova da FGV da primeira fase ela é composta de 80 questões, onde o candidato tem que acertar no mínimo 50%, ou seja, tem que acertar 40 questões. Obviamente que você tem que estudar para que atinja mais de 40 pontos, até porque em alguns exames ocorre de ser questões anuladas. Muitas das vezes a pessoa com 40 pontos ela pode ser beneficiada por mais um ponto ou pode até chegar a diminuir um ponto e ela acabar ficando reprovada. Mas vamos lá. Peço desculpa a vocês, né, pela qualidade do vídeo, né? Isso é uma experiência que eu estou fazendo. É os meus primeiros vídeos, né? Eu tenho que explicar isso para vocês. Mas espero que vocês peguem o caderno, principalmente esse caderno aqui, que é o que nós estamos respondendo aqui, o tipo 4 de cor azul. Lembrando que se você pegar o caderno branco, também você vai encontrar a mesma questão que você encontra no caderno de cor azul, você vai encontrar no caderno branco ou no verde ou outra cor que seja. Porém, um outro número. O que é o número 1 no caderno de cor azul pode ser o número 3 no caderno de cor verde e assim por diante. Vamos lá para a questão de número 50. Vamos ficar falando muita coisa, vamos lá o que interessa, que é o melhor que a gente faz. Sei que vocês já estão cansados, né? De repente trabalharam o dia todo e dá uma paradinha para dar uma estudada, a gente começa a falar muita coisa, acaba se cansando. Eu pelo menos não gosto muito blá blá blá. Vamos lá para a questão de número 50. Não, 50 foi nós fizemos. Vamos fazer a de número 51. A questão diz o seguinte. Estamos nessa questão aqui, ó. Prestem atenção. Tá, questão número 51. Maria, empresária individual, teve sua interdição decretada pelo juiz a pedido de seu pai, José, em razão de causa permanente que a impede de exprimir sua vontade para os atos da vida civil. Sabendo-se que José, servidor público federal na ativa, foi nomeado curador de Maria, assinale a afirmativa correta. É possível a concessão de autorização judicial para o prosseguimento da empresa de Maria? Porém, diante do impedimento de José para exercer a atividade de empresário, esta nomeará, com a aprovação do juiz, ou um ou mais gerentes. A alternativa B. A interdição de Maria por incapacidade traz como efeito imediato a extinção da empresa, cabendo a José, na condição de pai e curador, promover a liquidação do estabelecimento. Alternativa C.
É possível a concessão de autorização judicial para o prosseguimento da empresa de Maria, antes exercida por ela enquanto capaz, devendo seu pai José, como curador e representante, assumir o exercício da empresa. Alternativa D. Poderá ser concedida autorização judicial para o prosseguimento da empresa de Maria, porém ficam sujeitos ao resultado da empresa os bens que Maria já possuía ao tempo da interdição, tanto os afetados quanto os estranhos ao acervo daquela. A questão ela é um pouco extensa, muito embora o enunciado seja curto, mas vamos lá para a alternativa correta apontada pela FGV. Que a alternativa correta foi dada a letra A. É possível a concessão de autorização judicial para o prosseguimento da empresa de Maria, porém, diante do impedimento de José para exercer a atividade de empresário, este nomeará, com a aprovação do juiz, um ou mais gerentes. Lembrando que o enunciado aqui, ele diz o seguinte: sabendo-se que José, servidor público federal na ativa, foi nomeado curador de Maria, assinale a afirmativa correta. Vamos lá para a questão de número 52. Questão de número 52. Na sociedade Apuí Veículos Limitada, a sócia Eva foi eleita administradora pela unanimidade dos sócios, para um mandato de 3 anos. Em razão de impossíveis divergências com os demais administradores sobre a condução dos negócios, Eva renunciou ao cargo após um ano de sua investidura. Essa questão aqui, ela trata de direito empresarial, né? Talvez você fique meio confuso em saber a que matéria pertence aquela questão, mas aqui você já percebe que ela é uma questão de direito empresarial. Então aqui o enunciado diz o seguinte: a eficácia da renúncia de Eva se dará em relação à sociedade desde o momento em que, alternativa A Assembleia de Sócios ratifica o ato de Eva e, em relação a terceiros, após a averbação da renúncia. Alternativa B. É designado novo administrador para substituir Eva, e, em relação a terceiros, após a averbação ou publicação da renúncia. Alternativa C. Esta toma conhecimento da comunicação escrita de Eva, e, em relação a terceiros, após a averbação e publicação da renúncia. Alternativa D. O termo de renúncia de Eva é lavrado no livro de atas da administração e, em relação a terceiros, após a publicação da renúncia. A alternativa correta, portanto, da questão de número 52 é a letra C. Esta toma conhecimento da comunicação escrita de Eva e, em relação a terceiros, após a averbação e publicação da renúncia. Para a questão de número 53.
Davi ajuizou a ação em face de Heitor, cumulando o pedido de cobrança no valor de R$70.000 e pedido de indenizatório de dano material no valor de R$30.000. Ultrapassada a fase inicial conciliatória, Heitor apresentou contestação contendo vários fundamentos, dentre eles, preliminar de impugnação ao valor da causa. O juiz proferiu decisão saneadora, rejeitando a impugnação ao valor da causa e determinando o prosseguimento do processo. Com base no caso apresentado, assinale a afirmativa correta. Alternativa A. Heitor deveria ter apresentado incidente processual autônomo de impugnação ao valor da causa. Lembre-se que as alternativas, elas estão afirmando, elas não estão perguntando. Trata-se de uma afirmação. Na alternativa B, Heitor poderá formular pedido recursal de modificação de decisão que rejeitou a impugnação ao valor da causa, em suas razões recursais de eventuais apelação. Alternativa C. O valor da causa deverá ser de R$70.000, pois existem pedidos cumulativos. Alternativa D. A impugnação ao valor da causa somente poderia ser decidida por ocasião da prolatação da sentença de mérito. A alternativa dada como correta foi a letra B. Heitor poderá formular pedido recursal de modificação da decisão que rejeitou a impugnação ao valor da causa em suas razões recursais de eventual apelação. Isso aí, essa questão é muito fácil. Sabe que da decisão ela vai caber a apelação. Questão de número 54. Distribuída a ação, Antônia, autora, é intimada para a audiência de conciliação na pessoa de seu advogado, explicando o objetivo desse ato pelo advogado. Antônia informa que se recusa a participar da audiência porque não tem qualquer possibilidade de conciliação com Romero, o réu. Acerca da audiência de conciliação ou de mediação, com base no CPC 2015, ou seja, o novo CPC, assinale a afirmativa correta. Alternativa A. Romero deverá ser citado para apresentar defesa com pelo menos 15 dias de antecedência. Alternativa B. A audiência não será realizada, uma vez que Antônia manifestou expressamente seu desinteresse pela conciliação. Alternativa C. Ainda que ambas as partes manifestem desinteresse na conciliação, quando a matéria não admitir autocomposição, a audiência de conciliação ocorrerá normalmente. Alternativa D. Antônia deve ser informada que o seu não comparecimento é considerado ato atentatório à dignidade da justiça sob pena de multa. A questão 54, a alternativa D é a correta. Antônia deve ser informada que o seu não comparecimento é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sob pena de multa. Questão de número 55.
Rafael e Paulo, maiores e capazes, devidamente representados por seus advogados, celebraram um contrato no qual, dentre outras obrigações, havia a previsão de que, em eventual ação judicial, os prazos processuais relativamente aos atos a serem praticados por ambos seriam, em todas as hipóteses, dobrados. Por conta de desavença surgida um ano após a celebração da avença, Rafael ajuizou uma demanda com o objetivo de rescindir o contrato e, ainda, receber indenização por dano material, regularmente distribuída para o juízo da 10ª Vara Civil da Comarca de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O magistrado houve por reconhecer de ofício a nulidade da cláusula que previa a dobra do prazo. Sobre os fatos, assinale a afirmativa correta. Alternativa A. O magistrado agiu corretamente, uma vez que as regras processuais não podem ser alteradas pela vontade das partes. Alternativa B. Se o magistrado tivesse ouvido as partes antes de reconhecer a nulidade, sua decisão estaria correta, uma vez que, embora a cláusula fosse realmente nula, o princípio do contraditório deveria ter sido observado. Alternativa C. O magistrado agiu incorretamente, uma vez que, tratando-se de objeto disponível, realizado por partes capazes, eventual negócio processual que ajuste o procedimento às especialidades da causa deve ser respeitado. Alternativa D. O juiz não poderia ter reconhecido a nulidade do negócio processual, ainda que se tratasse de contrato de adesão realizado por partes em situações manifestamente desproporcionais, uma vez que deve ser respeitada a autonomia da vontade. Questão de número 55, a alternativa B é a correta. Se o magistrado tivesse ouvido as partes antes de reconhecer a nulidade, sua decisão estaria correta, uma vez que, embora a cláusula fosse realmente nula, o princípio do contraditório deveria ter sido observado. Isso é óbvio, né? O princípio do contraditório tem que ser observado sempre. Questão de número 56. Durante uma ação de guarda a tramitar em uma vara de família, a ré, mãe da criança, descobriu que o advogado do pai, autor, é filho adotivo do irmão do promotor de justiça que atua no caso. Uma verdadeira confusão, né? Extremamente preocupado, informou o fato ao seu advogado. Com base no CPC de 2015, estamos falando aqui do novo CPC, como advogado da mãe, assinale a afirmativa correta. Alternativa A. Por causa do impedimento para que o promotor de justiça exerça suas funções, o fato deverá ser informado ao juiz da causa em petição específica. Alternativa B. O advogado da mãe deverá arguir, por meio de exceção, o impedimento do promotor de justiça. Alternativa B. C, melhor dizendo, as causas de impedimento direcionadas ao magistrado, como é o caso, não se estendem aos membros do Ministério Público. Alternativa D. Não se trata de causa de impedimento porque o advogado do pai é parente colateral de terceiro grau do promotor de justiça. Sendo assim, a alternativa correta é a letra de número, ou melhor dizendo, a letra B. O advogado da mãe deverá arguir por meio de exceção o impedimento
do promotor de justiça. Essa questão aqui também foi muito comentada de que ia ser anulada, mas não aconteceu nada disso. Vamos lá para a questão de número 57. 57. A médica Carolina é devedora de R$100.000. Débito esse originado de contrato particular de mútuo, vencido e não pago, no qual figura como credora a advogada Zélia. Diante do inadimplemento, Zélia ajuizou a ação de cobrança que, após instrução probatória, cumulou em sentença com resolução de mérito procedente. O juiz não se pronunciou quanto ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência advogada porque esta atuou em causa própria. A omissa sentença proferida transitou em julgado recentemente. Sobre o caso apresentado, segundo o CPC de 2015, assinale a afirmativa correta. Alternativa A. O juiz agiu com acerto ao deixar de condenar Carolina ao pagamento de honorários. Alternativa B. Os honorários advocatícios de sucumbência constituem direito do advogado sem natureza alimentar. E sem natureza alimentar é um absurdo, você já vê que isso aqui é um absurdo. E os honorários advocatícios, ele tem natureza alimentar, né? Pelo amor de Deus. Então aqui você já elimina essa daqui. Coisa que não é fácil de você, não é difícil, né, de você saber, que os honorários advocatícios ele tem natureza alimentar. Então, por dizer aqui que é sem natureza alimentar, você já sabe, já elimina essa de cara. Alternativa C. A advogada Zélia não poderá requerer que o pagamento dos honorários seja efetuados em favor da sociedade de advogados, no qual figura como sócio. Alternativa D. O recente trânsito em julgado da omissa sentença não obsta o ajuizamento de ação autônoma para definição e cobrança dos honorários de sucumbência. A alternativa B é a correta. Os honorários advocatícios de sucumbência constituem direito do advogado sem natureza alimentar. Vocês acreditaram que seria essa a correta? Eu falei que não. Essa daqui nós já poderíamos de cara eliminar. Não é essa a correta. A nossa alternativa correta é a letra D. O recente trânsito em julgado da omissa sentença não obsta o ajuizamento de ação autônoma para definição e cobrança dos honorários de sucumbência. Vamos lá para a questão de número 58. Espera aí que passou muito. Vamos lá, questão de número 58. Disparou aqui. A questão 58. Enunciado muito extenso também. Em país estrangeiro em que possui domicílio e onde estão localizados seus bens imóveis, a sociedade empresária Alfa firmou contrato particular de fornecimento de minério com a também estrangeira sociedade empresária Beta, estipulando que a obrigação contratual deveria ser adimplida no Brasil. A sociedade empresária Alfa, diante do inadimplemento contratual da sociedade empresária Beta, ajuizou perante a Primeira Vara Civil de Montes Claros, Minas Gerais, ação com o propósito de ser indenizada pelos danos materiais sofridos, prestando como caução consistente 2 veículos de sua propriedade. Após a citação e a realização de audiência de conciliação, a sociedade empresária Beta contestou, apresentando pedido de reconvenção.
alegando possuir direito de ser indenizada materialmente, em razão da relação jurídica contratual regularmente constituída entre as litigantes sob a luz das legislações estrangeira nacional. Desculpa, eu tive que fazer uma pequena pausa aqui. Vamos voltar aqui. Agora aqui. Com base no caso apresentado, segundo as regras do CPC de 2015, assinale a afirmativa correta. A caução prestada pela sociedade empresária Alfa não poderá ser objeto de pedido de reforço durante o trâmite processual. Alternativa B. A sociedade empresária Alfa deverá prestar caução suficiente ao pagamento das custas e dos honorários de advogado da parte contrária. Alternativa C. A sociedade empresária Beta, para a admissão de seu pedido reconvencional, deverá prestar caução suficiente ao pagamento das custas e dos honorários de advogado da sociedade empresária Alfa. O contrato originado em país estrangeiro antes do ajuizamento da ação indenizatória deverá ser objeto de homologação perante o Superior Tribunal de Justiça. Nós estamos aqui na questão de número 58. Para quem se perdeu aí, estamos na questão 58. Alternativa correta aqui, a letra B também. A sociedade empresária Alfa deverá prestar caução suficiente ao pagamento das custas e dos honorários de advogado da parte contrária. Questão de número 59. Aproveitando-se da ausência do morador, Francisco subtraiu de um sítio diversas ferramentas de valor considerável, conduta não assistida por quem quer que seja. No dia seguinte, o proprietário Antônio verifica a falta de coisas subtraídas, resolvendo se dirigir à delegacia da cidade. Após efetuar o devido registro, quando retornava para o sítio, Antônio avistou Francisco caminhando com diversas ferramentas com um carrinho. Constatando que se tratavam dos bens deles subtraídos no dia anterior, resolveu fazer a abordagem, logo dizendo ser o proprietário dos objetos. Vindo Francisco, para garantir a impunidade do crime anterior, a deferir um golpe de pá na cabeça de Antônio, causando-lhe as lesões que foram a causa de sua morte. Apesar de tentar fugir em seguida, Francisco foi preso por policiais que passavam pelo local, sendo as coisas recuperadas, ficando constatado o falecimento do lesado. Revoltada, a família de Antônio o procura, demonstrando interesse em sua atuação como assistente de acusação e afirmando a existência de dúvidas sobre a capitulação da conduta do agente. Considerando o caso narrado, o advogado esclarece que a conduta de Francisco configura os crimes de
latrocínio consumado, latrocínio tentado, furto tentado e homicídio qualificado, furto consumado e homicídio qualificado. Isso faz uma verdadeira confusão na nossa cabeça, né? Por isso que nós realmente temos que estudar, senão fica difícil. Essa questão, a alternativa correta dessa questão foi a letra D. Considerando o caso narrado, o advogado esclarece que a conduta de Francisco configura crime de furto consumado e homicídio qualificado. Questão de número 60. A Lei Maria da Penha objetiva proteger a mulher da violência doméstica e familiar que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, desde que o crime seja cometido no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer íntima de afeto. Diante deste quadro, após agredir sua antiga companheira, porque ela não quis retomar o relacionamento encerrado, causando-lhe lesões leves, Jorge a procura para saber se sua conduta fará incidir as regras da Lei 11.340/2006. Considerando o que foi acima destacado, você, como advogado ou advogada, irá esclarecê-lo de que: Alternativa A. O crime em tese praticado ostenta a natureza de infração de menor potencial ofensivo. Alternativa B diz: a violência doméstica de que trata a Lei Maria da Penha abrange qualquer relação íntima de afeto, sendo indispensável a coabitação. Alternativa C: a agressão do companheiro contra a companheira, mesmo cessado o relacionamento, mas que ocorra em decorrência dele, caracteriza a violência doméstica e autoriza a incidência da Lei Maria da Penha. Me parece que essa seria a alternativa correta, né? Vamos lá para a letra D. Ao contrário da transação penal, em tese, se mostra possível a suspensão condicional do processo na hipótese de delito sujeito ao rito da Lei Maria da Penha. A banca da FGV ela deu como alternativa correta a letra C. A agressão do companheiro, que nós estamos aqui, a agressão do companheiro contra a companheira, mesmo cessado o relacionamento, mas que ocorra em decorrência dele, caracteriza a violência doméstica e autoriza a incidência da Lei 11.340/2006. Vamos lá agora para a questão de número 61. Guilherme, funcionário público de determinada repartição pública do Estado do Paraná, enquanto organizava os arquivos de sua repartição, acabou, por desatenção, jogando ao lixo, juntamente com materiais inúteis, um importante livro oficial que veio a se perder. Considerando apenas as informações narradas, é correto afirmar que a conduta de Guilherme, alternativa A, configura crime de prevaricação. Alternativa B, configura situação atípica. Alternativa C diz, configura crime de condescendência criminosa. E a alternativa D, configura crime de extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documentos. Portanto, a alternativa correta foi a letra B, configura situação atípica. (62) Wellington pretendia matar Ronaldo, camisa 10,
e melhor jogador de futebol do time Bola Cheia. Seu adversário no campeonato do bairro, no dia de um jogo do Bola Cheia, o Wellington vê de costa um jogador com a camisa 10 do time rival. Acreditando ser Ronaldo, efetua diversos disparos de arma de fogo, mas, na verdade, aquele que vestia a camisa 10 era Rodrigo, adolescente que substituiria Ronaldo, embora não seja parecido, né? Naquele jogo, em virtude dos disparos, Rodrigo faleceu. Considerando a situação narrada, assinale a opção que indica o crime cometido por Wellington. Essa questão aqui também foi dada com um presente. Questão 62. Vamos lá. Alternativa A. Homicídio consumado, considerando-se as características de Ronaldo, pois houve erro na execução. Alternativa B. Homicídio consumado, considerando-se as características de Rodrigo. Alternativa C. Homicídio consumado, considerando-se as características de Ronaldo, pois houve erro sobre a pessoa. Alternativa D. Tentativa de homicídio contra Ronaldo e homicídio culposo contra Rodrigo. A letra C foi a alternativa correta. Homicídio consumado, considerando-se as características de Ronaldo, pois houve erro sobre a pessoa. Por isso aí da graduação que a gente sabe que seria um erro sobre a pessoa. Questão, ao meu ponto de vista, considerada fácil. Questão de número 63. Rafael foi condenado pela prática de crimes a pena privativa de liberdade de 4 anos e 6 meses. Tendo a sentença transitada em julgado em 10 de 2 de 2008, após cumprir 2 anos e 6 meses de pena, obteve livramento condicional em 10 de 8 de 2010, sendo o mesmo cumprido com correção e a pena extinta em 10 de 8 de 2012. Em 15 de 9 de 2015, Rafael pratica novo crime, dessa vez de roubo, tendo como vítima a senhora de 60 anos de idade, circunstância que era de seu conhecimento. 2 dias depois, arrependido antes da denúncia, reparou integralmente o dano causado. Na sentença, o magistrado condenou o acusado, reconhecendo a existência de 2 agravantes pela reincidência e idade da vítima, além de não reconhecer o arrependimento posterior. O advogado de Rafael deve pleitear. Alternativa A. Reconhecimento do arrependimento posterior. Alternativa B. Reconhecimento da tentativa. Alternativa C. Afastamento da agravante pela idade da vítima. Alternativa D. Afastamento da agravante da reincidência. Questão de número 63. A questão alternativa correta foi a letra A. Reconhecimento ao arrependimento posterior. Para a questão de número 64. Durante 2 meses, Mário, 45 anos, e Joana, 14, mantiveram relações sexuais em razão de relacionamento amoroso. Apesar do consentimento de ambas as partes, ao tomar conhecimento da situação, o pai de Joana
revoltado, comparece à delegacia e narra o ocorrido para a autoridade policial, esclarecendo que o casal se conhecera no dia do aniversário de 14 anos de sua filha. Considerando apenas as informações narradas, é correto afirmar que a conduta de Mário. Alternativa A é atípica em razão do consentimento da ofendida. Alternativa B configura crime de estupro de vulnerável. Alternativa C é atípica, mas é antijurídica, funcionando o consentimento da ofendida como causa supralegal de exclusão de ilicitude. Alternativa D configura crime de corrupção de menores. Aqui você pode se confundir aqui na configura esse crime de corrupção de menores, a alternativa D, e também a alternativa B, né, configura crime de estupro de vulnerável. Você pode ficar meio confuso entre essas duas questões aqui. Porém, a alternativa que foi dada como correta pela banca da FGV foi a letra A, atípica em razão do consentimento da ofendida. Vamos lá para a questão de número 65. Clodoaldo, não é Clodovil, é Clodoaldo, figura como indiciado em inquérito policial que investiga a prática de um crime de estupro de vulnerável, já no curso das investigações. Clodoaldo apresenta sinais de que poderia ser portador de doença mental. Concluídas as investigações e oferecida a denúncia contra o indiciado, durante a audiência, o advogado de Clodoaldo requer a instauração de incidente de insanidade mental, sendo o pleito indeferido pelo magistrado, que condenou o ato protelatório. Sobre o tema incidente de insanidade mental, é correto afirmar que alternativa A. Se o perito concluir que o acusado era inimputável ao tempo da infração, o processo prosseguirá. Mas, se a insanidade surgiu após o ato criminoso imputado, o processo ficará suspenso. Alternativa B. Da decisão do magistrado que indeferiu a instauração do incidente, caberá recurso em sentido estrito. Alternativa C. Diante da suspeita de autoridade policial, poderia ela mesmo ter instaurado o incidente de insanidade mental. Alternativa D. O incidente de insanidade mental é processado em autos em apartados e não gera de imediato qualquer suspensão do processo. Alternativa correta é a letra A. C. Vou botar aqui para vocês visualizarem melhor. Se o perito concluir que o acusado era inimputável ao tempo da infração, o processo prosseguirá, mas se a insanidade surgiu após o ato criminoso imputado, o processo ficará suspenso. A questão de número 66. Guilherme foi denunciado pela prática de um crime de lesão corporal, seguido de morte. Após o recebimento da denúncia, Guilherme é devidamente citado em conversa com sua defesa técnica. Guilherme apresenta a prova inequívoca de que agiu em estado de necessidade. Diante da situação narrada, o advogado de Guilherme, em resposta à acusação, deverá requerer a alternativa A. Rejeição de denúncia que fará coisa julgada material. Alternativa B. Absolvição sumária do réu, que fará coisa julgada material. Alternativa C. Absolvição imprópria do réu, que fará
coisa julgada material. Alternativa D, impronúncia do acusado, que não faz coisa julgada material. A alternativa correta é a letra B, absolvição sumária do réu que fará coisa julgada material. Aqui é a letra B, só isso aqui, letra B, absolvição sumária do réu que fará coisa julgada material. Questão de número 67. Lúcio Flávio, advogado, ofereceu queixa-crime em face de Rosa, imputando-lhe a prática dos delitos de injúria simples e difamação. As partes não celebraram qualquer acordo e a querelada negava os fatos, não aceitando qualquer benefício. Após o regular processamento e a instrução probatória em alegações finais, Lúcio Flávio requer a condenação de Rosa pela prática do crime de difamação, nada falando em sua manifestação derradeira sobre o crime de injúria. Diante da situação narrada, é correto afirmar que: alternativa A, deverá ser extinta a punibilidade de Rosa em relação ao crime de injúria, em razão da perempção. Alternativa B, deverá ser extinta a punibilidade de Rosa em relação ao crime de injúria, em razão do perdão do ofendido. Alternativa C, deverá ser extinta a punibilidade de Rosa em relação ao crime de injúria, em razão da renúncia ao direito de queixa. Alternativa D, poderá Rosa ser condenada pela prática de ambos os delitos, já que houve apresentação de alegações finais pela defesa técnica do querelante. Vamos lá ver qual foi a alternativa correta. A alternativa correta aqui, nesse caso, foi a letra A. Deverá ser extinta a punibilidade de Rosa em relação ao crime de injúria, em razão da perempção. Vamos lá para a questão de número 68. José Augusto foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de receptação. O artigo 180 do Código Penal. Pena de 1 a 4 anos de reclusão e multa. Em que pese seja tecnicamente primário e de bons antecedentes e seja civilmente identificado, possui em sua folha de antecedentes criminais 2 anotações pela prática de crimes patrimoniais, sem que essas ações tenham resultado definitivo. Neste caso, de acordo com as previsões expressas do Código de Processo Penal, assinale a afirmativa correta. Alternativa A. Estão preenchidos os requisitos para a decretação da prisão preventiva, pois as ações penais em curso demonstram a existência de risco para a ordem pública. Alternativa B. A autoridade policial não poderá arbitrar fiança neste caso, ficando tal medida de responsabilidade do magistrado. Alternativa C. Antes de decidir pela liberdade provisória ou conversão em preventiva, poderá a prisão em flagrante do acusado perdurar pelo prazo de 10 dias úteis, ou seja, até o oferecimento da denúncia. Alternativa D. O juiz não poderá converter a prisão em flagrante em preventiva, mas poderá aplicar as demais medidas cautelares. Questão de número 68, a alternativa correta foi a letra D. O juiz não pode converter a prisão em flagrante em preventiva, mas pode aplicar as demais medidas cautelares. Para a questão de número 69. 69.
José foi absolvido em primeira instância, após ser denunciado pela prática de um crime de extorsão em face de Marina. O Ministério Público interpôs recurso de apelação, sendo a sentença de primeiro grau reformada pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina para condenar o réu a pena de 5 anos, sendo certo que o acórdão transitou em julgado. 7 anos depois da condenação, já tendo cumprido integralmente a pena, José vem a falecer. Posteriormente, Caio, filho de José, encontrou um vídeo no qual foi gravada uma conversa de José e Marina, onde esta admite que mentiu ao dizer que foi vítima do crime pelo qual João foi condenado, mas que a atitude foi tomada por ciúmes. Caio então procura o advogado da família. Diante da situação narrada, é correto afirmar que Caio, através de seu advogado. Alternativa A. Não poderá apresentar revisão criminal, pois a pena de José já havia sido extinta pelo cumprimento. Alternativa B. Não poderá apresentar revisão criminal, pois o acusado, que é quem teria legitimidade, já é falecido. Alternativa C. Poderá apresentar revisão criminal, sendo competente para o julgamento superior ao Tribunal de Justiça. Alternativa D. Poderá apresentar revisão criminal, sendo competente para o julgamento do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. A alternativa correta, então, foi a letra D. Poderá apresentar revisão criminal, sendo competente para o julgamento do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Para a questão de número 70. João pretende se aposentar e, para tal fim, dirigiu-se ao órgão previdenciário. Lá ficou sabendo que o seu tempo de contribuição ainda não era suficiente para a aposentadoria, necessitando computar ainda 18 meses de contribuição. Ocorre que João, 25 anos antes, trabalhou por 2 anos como empregado para uma empresa, mas não teve a CTPS, ou seja, a Carteira de Trabalho e Previdência Social, assinada. De acordo com a CLT, sobre uma eventual reclamação trabalhista, na qual João viesse a postular a declaração de vínculo empregatício para conquistar a aposentadoria, assinale a afirmativa correta. Então aqui, se vocês já observaram, de repente alguém pode falar, mas isso é muita bobagem, quem não sabe disso? Mas claro que existem pessoas que não sabem. Nós anteriormente nós estávamos tratando, a questão, por exemplo, 69, por exemplo, ela tratava de uma questão de direito penal, agora nós do direito processual penal. Agora nós estamos tratando aqui de questão de direito trabalhista. Até porque falar CLT você já entende que seja direito trabalhista. Então vamos lá. Assinale a afirmativa correta. Alternativa A. Se a empresa arguir a prescrição a seu favor, ela será conhecida pelo juiz, já que ultrapassado o prazo de 2 anos para ajuizamento da ação. Alternativa B. Não há o instituto da prescrição na seara trabalhista, porque prevalece o princípio da proteção ao empregado. Alternativa C. O prazo na hipótese seria de 5 anos e já foi ultrapassado, de modo que a pretensão estaria fulminada pela prescrição total. Alternativa D. Não haverá prescrição, pois a demanda tem por objeto anotações para fins de prova junto à Previdência Social. A alternativa correta foi a letra D. Portanto, vocês guardem bem a resposta.
Não haverá prescrição, pois a demanda tem por objeto anotações para fins de prova junto à Previdência Social. Questão de número 71. Flávio trabalhou na Sociedade Empresária Sul Minas Limitada e recebia R$ 1.500 mensais. Além disso, desfrutava de plano de saúde custeado integralmente pela empregadora, no valor de R$ 500. Em sede de ação trabalhista, Flávio pede a integração do valor à sua remuneração. Com base na hipótese apresentada na qualidade de advogado da sociedade empresária, assinale a afirmativa correta. Alternativa A. A contestação deverá aduzir apenas que o plano de saúde não tem caráter de contraprestação, sendo concedido como ferramenta de trabalho, por isso não integra a remuneração. Alternativa B. A contestação deverá sustentar a inexistência de caráter remuneratório do benefício, o que está expressamente previsto em lei. Alternativa C. A contestação deverá alegar que as verbas rescisórias foram pagas observando o reflexo do valor do plano de saúde. Alternativa D. A contestação deverá alegar apenas que a possibilidade de o empregado continuar com o plano de saúde após a ruptura do contrato retira do mesmo caráter remuneratório. Aqui qual foi a alternativa correta? Da 71 foi a letra B. A contestação deverá sustentar a inexistência de caráter remuneratório do benefício, o que está expressamente previsto em lei. Questão de número 72. Ramiro e João trabalharam para a Sociedade Empresária Braço Forte Limitada. Ramiro foi dispensado e cumpriu o aviso prévio trabalhando. João pediu demissão e a Sociedade Empresária o dispensou do cumprimento do aviso prévio. Sobre o prazo de pagamento das verbas rescisórias, a partir do caso descrito, assinale a afirmativa correta. No caso de Ramiro, Ramiro cumpriu o aviso, No caso de Ramiro, as verbas deverão ser pagas no primeiro dia útil seguinte ao término do contrato e, no caso de João, até 10 dias após a dispensa do cumprimento do aviso prévio. Alternativa B. No caso de Ramiro, as verbas deverão ser pagas até 10 dias após o término do contrato e, no caso de João, até 10 dias após a projeção do aviso prévio. Alternativa C. No caso de Ramiro, as verbas deverão ser pagas no primeiro dia útil seguinte ao término do contrato e, no caso de João, até 10 dias após a projeção do aviso prévio, mesmo dispensado de seu cumprimento. Alternativa D. Em ambos os casos, as verbas rescisórias deverão ser pagas no primeiro dia útil seguinte ao término do respectivo contrato. Isso é claro, é óbvio, é evidente que em ambos os casos as verbas rescisórias deverão ser pagas no primeiro dia útil seguinte ao término dos respectivos contratos. Mais uma questãozinha aí que foi dada como brinde, Essa questão muito fácil. Questão de número 73. Vamos lá para a questão número 73. Joana é empregada da sociedade, estamos aqui na 73. Joana é empregada da Sociedade Empresária XEY Limitada, que possui diversas filiais em sua cidade. Como trabalha na filial a 100 metros de sua residência, não optou pelo Vale Transporte. 2 anos depois, por ato unilateral do empregador, foi transferida para uma filial localizada a 30 km de sua residência. Para chegar ao local de trabalho, necessita utilizar 2 linhas de ônibus que têm custo distinto.
Com base no caso apresentado, assinale a afirmativa correta. Alternativa A. Como Joana não optou por receber o vale-transporte, deverá custear suas despesas de transporte ao utilizar o meio alternativo. Alternativa B. A empresa deve custear apenas uma tarifa modal de transporte de acordo com a lei do vale-transporte. Alternativa C. Como o local de residência de Joana é o problema porque não é servido por transporte público regular, a empresa está obrigada a pagar apenas a tarifa modal. Alternativa D. Se Joana é transferida por determinação do empregador para local mais distante, tem direito de receber o acréscimo que terá na despesa com transporte. A alternativa correta da 73 foi a letra D. Joana é transferida por determinação do empregador para local mais distante, tem direito a receber o acréscimo que terá na despesa com o transporte. Questão de número 74. Após ter sofrido um acidente do trabalho reconhecido pela empresa que emitiu a competente CAT, um empregado afastou-se do serviço e passou a receber auxílio-doença acidentária. Sobre a situação descrita em relação ao período no qual o empregado recebeu o benefício previdenciário, assinale a afirmativa correta. Alternativa A. A situação retrata caso de suspensão contratual e a empresa ficará desobrigada de depositar o FGTS na conta vinculada do trabalhador. Alternativa B diz: ocorrerá interrupção contratual e a empresa continua com a obrigação de depositar o FGTS para o empregado junto à CEF, entenda-se a Caixa Econômica Federal. Alternativa C. Ter-se-á suspensão contratual e a empresa continuará obrigada a depositar o FGTS na conta vinculada do trabalhador. Alternativa D. Haverá, interrupção contratual e a empresa estará dispensada de depositar o FGTS na conta vinculada do trabalhador. Portanto, a alternativa correta aqui foi a letra C. Ter-se-á suspensão contratual e a empresa continuará obrigada a depositar na conta vinculada do trabalhador, no caso o FGTS. É uma questão também que não é difícil, questão muito fácil também. Vamos lá para a questão de número, que número? É número 75. Lúcia trabalha na sede de uma estatal brasileira que fica em Brasília. Seu contrato vigora há 12 anos. E, em razão de sua capacidade e experiência, Lúcia foi designada para trabalhar na nova filial do empregador que está sendo instalada na Cidade do México, o que foi imediatamente aceito. Em relação à situação retratada e ao FGTS, à luz do entendimento consolidado do TST, assinale a afirmativa correta. A. Lúcia terá direito ao depósito do FGTS enquanto estiver trabalhando no México, que deverá continuar sendo depositado na sua conta vinculada no Brasil. Alternativa B. Usando-se a teoria atomista, chega-se à conclusão que Lúcia terá direito à metade do FGTS, que será depositado na sua conta vinculada. Alternativa C. Uma vez que na legislação do México não há previsão de FGTS,
Lúcia não terá esse direito assegurado. Letra D. Para que Lúcia tenha direito ao FGTS, deverá assinar documento próprio para tal fim, devidamente traduzido. Alternativa correta da questão de número 75 foi a letra A. Lúcia terá direito ao depósito do FGTS enquanto estiver trabalhando no México, que deverá continuar sendo depositado na sua conta vinculada no Brasil. Vamos lá que eu já estou ficando cansado, mas vou ver se consigo aí terminar as 80 questões, completar as 80 questões. Estamos na 75, vamos para a 76. Estamos aqui finalizando. Vamos lá, questão 76. Carlos tinha 17 anos quando começou a trabalhar na sociedade empresária ABCD Limitada. No dia seguinte, ao completar 18 anos, foi dispensado. A sociedade empresária pagou as verbas rescisórias, mas não pagou as horas extras trabalhadas ao longo de todo o contrato de trabalho. Vamos lá. Para o caso apresentado na qualidade de advogado de Carlos, assinar a alternativa correta. A ação deverá ser ajuizada no prazo de 2 anos contados da dispensa. Alternativa B. Sendo Carlos menor na época da contratação e durante quase todo o pacto laboral, não corre prescrição bienal, iniciando-se a quinquenal a partir da data da dispensa. A alternativa C. A ação deverá ser proposta no prazo de 5 anos após a dispensa, já que Carlos era menor quando da contratação, não correndo prescrição. Alternativa D. Não há prazo prescricional para ajuizamento da ação, pois não corre prescrição para empregado menor e Carlos trabalhou sempre nessa condição. A alternativa correta, então, aqui da 76 é a letra A. A ação deverá ser ajuizada no prazo de 2 anos contados da dispensa. Essa é a letra A. Vamos lá para 77. Em audiência trabalhista, sob o rito sumário, o advogado da ré aduziu que suas testemunhas estavam ausentes, sem apresentar qualquer justificativa ou comprovante de comunicação às testemunhas, requereu o adiamento do feito. Diante disso, estando presentes as testemunhas do autor, o juiz indagou do advogado do autor se ele concordava ou não com o adiamento requerendo justificativa. Sobre o caso relatado, na qualidade de advogado do autor, assinale a afirmativa correta. Alternativa A. Deve concordar com o adiamento, já que ausentes as testemunhas, essas poderão ser intimadas para comparecimento na próxima audiência. Alternativa B. Deve se opor ao adiamento, requerendo o prosseguimento do feito, pois, não havendo comprovação do convite às testemunhas, a audiência não poderá ser adiada para intimação das mesmas. Alternativa C. Deve se opor ao adiamento imediato, requerendo a oitiva de suas testemunhas e protestar por depoimentos pessoais para, na próxima audiência, serem ouvidas as testemunhas da ré. Alternativa D. Concordar com o adiamento, pois a lei não exige justificativa ou comprovação de convite às testemunhas.
A 77, a alternativa correta foi então a letra B. Deve se opor ao adiamento, requerendo prosseguimento do feito, pois, não havendo comprovação do convite às testemunhas, a audiência não poderá ser adiada para intimação das mesmas. Portanto, a alternativa B é a correta. Vamos lá para a questão de número 78. Um determinado empregado é vigilante e, por meio do seu empregador, sempre prestou serviços terceirizados a uma instituição bancária privada. Após ser dispensado, o ex-empregado ajuizou ação contra o seu antigo empregador e a instituição bancária, reclamando horas extras, diferença por acúmulo de funções e indenização por dano moral. Sobre a situação apresentada, assinale a afirmativa correta. Alternativa A. Caso haja sucesso na demanda, a instituição bancária não poderá ser condenada em qualquer nível, porque não foi o empregador. Alternativa B. A instituição bancária poderá ser condenada de forma solidária pelos créditos porventura deferidos, porque terceirizou a atividade fim. Alternativa C. O banco poderia ser condenado de forma mista, ou seja, pagaria todos os seus direitos devidos, exceto dano moral. Alternativa D. A instituição bancária será condenada de forma solidária por todos os créditos porventura deferidos. Questão número 78. A alternativa correta foi a letra D. A instituição bancária será condenada de forma subsidiária por todos os créditos porventura deferidos. Vamos lá para a questão de número 79. Mário ajuizou reclamação trabalhista em face de seu ex-empregador. No dia da audiência, não compareceu, razão pela qual o processo foi arquivado. Em uma nova ação proposta em idênticos termos, o juiz extinguiu o feito sem resolução do mérito, pois a ré não foi localizada. Imediatamente, Mário ajuizou a demanda pela terceira vez. Na audiência, com todos presentes, o advogado da sociedade empresária aduziu que o juiz deveria extinguir o processo sem resolução de mérito em razão da perempção, pois não decorreu o prazo de 6 meses entre o segundo e o terceiro processo. Sobre as hipóteses apresentadas, na qualidade de advogado de Mário, assinale a afirmativa correta. Alternativa A. Deverá ser requerido que o juiz apenas suspenda o processo. Alternativa B. Deverá desistir da ação para evitar a condenação em custas. Alternativa C. Deverá aduzir que o prazo de 6 meses é contado da primeira ação. Alternativa D. Deverá aduzir que não houve perempção e requerer o prosseguimento do feito. A alternativa correta, segundo a FGV, foi deverá aduzir que não houve perempção e requer o prosseguimento do feito. Vamos para a última questão, de número 80. Paulo é juridicamente pobre, razão pela qual teve a gratuidade de justiça deferida em sede de reclamação trabalhista ajuizada em face de seu empregador, na qual pleiteava adicional de periculosidade. No curso do processo, o perito constatou que
O local de trabalho não era perigoso, uma vez que Paulo não trabalhava em condições de que ensejasse o pagamento do adicional de periculosidade. Diante disso, assinale a opção que indica a quem cabe custear os honorários periciais. Alternativa A. Paulo deverá realizar o pagamento, pois honorários periciais não se incluem na gratuidade de justiça que alcança apenas as custas. Alternativa B. A sociedade empresária deverá pagar a perícia, já que Paulo não tem condições de fazê-lo. Alternativa C. A União será a responsável pelo pagamento dos honorários periciais. A alternativa D. O perito deverá se habilitar como credor de Paulo até que esse tenha condições de custear a perícia. Essa questão também ela foi objeto de comentários, né, de que iria ser anulada. Também não foi anulada. Então, meus amigos,